Deus. Semana passada, Gênesis 4, versículo 26 é o que a gente vai ler. Depois a gente vai dar uma entrada em Gênesis 5, a partir do versículo 4. Semana passada a gente falou sobre Adão e Eva. Lembra disso? A gente começou a falar sobre andando com Deus, né? Então, semana passada a gente falou sobre Adão e Eva e falou sobre a história de Eva e de Adão, que era uma história que não tinha esperança, uma família decaída, uma família sem perspectiva. Adão e Eva haviam sido expulsos do paraíso, né? Saíram com os seus filhos e o seu filho primogênito se tornou um assassino, e não um assassino comum, tornou-se assassino do seu irmão Abel. A Bíblia diz que Abel era pastor. Abel foi aquele que nasceu na família selado para o propósito. Diga assim para quem está do seu lado: você foi selado para o propósito. Você foi selado para o propósito. Há pessoas em casa, há pessoas, se tiver um fundo musical, a gente fica mais feliz se conseguir tanger a terra aí, né? Molhar essa terra aí. Há pessoas que a gente percebe, né, que nasceram por um propósito. Você tem família, você tem todo mundo lá, todo mundo é uma bênção, mas tem alguém que é diferente. Você já percebeu isso? Já percebeu isso? Tem famílias que tem alguém que parece que tem uma marca, tem um selo. Normalmente, essa pessoa, observa, é a pessoa mais perseguida da família. Aquela a quem o pai mais perseguiu, aquela a quem a mãe mais perseguiu, aquele a quem as pessoas, de modo geral, perseguem. Normalmente, essas pessoas, elas têm, assim, ataques na saúde, né? Já viveram situações, assim, de ser colocada em risco ou algumas ameaças para a sua saúde. Aquelas pessoas que Deus selou para o propósito, está muito égua. Aquelas pessoas, já, misericórdia, estende sua mão para cá, diga assim: Deus, abençoa a nossa apóstola, para que ela seja mais tranquila. Eu não sei se para orar por mim, se eu para orar por quem está ao meu redor, Jesus, que realmente tem um negócio aí dando égua, não tem? Tem, Jesus, ajuda, Jesus. Olha, irmão, esse temperamento é muito sofrido, sabe? A gente tem assim uma perseguição, tem um negócio que precisa molhar essa terra aí, mas isso. A gente sai de casa tudo combinadinho. Deixa eu contar com você uma coisa. Olha só, Felipe, a gente ficou uma semana combinando as músicas que vão entrar. Você tem noção, um culto para acontecer, isso dá trabalho de uma semana, Vitória. Aí eu fico no pé deles, a música, a playlist está pronta. Qual é a playlist? As letras da playlist está pronta. A sequência da playlist foi pronta. O fundo que vai entrar na letra da playlist está pronta. Ó, você não tem noção, é o Tarzan da vida deles, né? Você fica cuidando de detalhes. Aí fica tudo prontinho. Chega aqui, não sei o que acontece. Sai tudo do lugar, Jesus. Eu fico assim, meu pai. Aí eu falei assim: fundo musical, grava lá o fundo musical. E na hora é só soltar o fundo musical, deixa lá o Cirilo lá com aquele fundo musical maravilhoso lá, e deixa tocando. Não, tá tudo pronto, tudo pronto. Playlist, pronto. Letras, pronto. Fundo musical, pronto, tudo pronto. Aí chega na hora, tá pronto. Sai do lugar, né? É por isso que a gente fica assim, nessa agonia. Mas amém, né? Vamos lá. Então, eu ia dizendo, como é que eu ia dizendo? São mais perseguidas, né? Normalmente são pessoas mais perseguidas. Você percebe, é isso que está me tirando a concentração, 2 fundos musicais, né? Agora isso está bom, isso está bom. Você percebe uma pessoa assim, ela normalmente, ela é mais atacada. Foi assim com Moisés, sim ou não? Moisés era um homem de propósito, sim ou não? Olha a perseguição que houve ao redor de Moisés para o seu nascimento. Após o seu nascimento, durante a sua criação, durante a sua vida de jovem e no início da sua vida adulta. Foi assim com Davi. Foi assim com Jesus. Então eu estou falando essa noite aqui para pessoas que talvez você tenha olhado para você já alguma vez na sua vida e dito assim: gente, eu não sei por que tanta coisa
coisa. Meu Deus, quanto mais eu oro, porque o crente fala assim, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Olha para quem está do seu lado, diga assim, olha, não se preocupe não, viu, filho? Isso é a marca de um selo que é sobre sua vida, né? Isso é sinal de que Deus tem propósitos para a sua vida. Ele selou você. Isso não é romance, isso é real, querido. Isso é real. Aí a gente vem falando de uma família que nasceu, tinha tudo para dar certo, deu errado, porque os pais pecaram. Mas depois do pecado dos pais, esses pais tiveram 2 filhos, e no meio desses 2 filhos tinha um que nasceu com o propósito de levar aquela família para Deus, que era Abel, o pastor. Mas alguém matou o pastor Abel. O inimigo tratou de armar algo para acabar com a linhagem pastoral da família de Adão. Para que a família de Adão não tivesse referência acerca de Deus, porque o pastor foi morto. Aquele que seria a conexão entre aquela família e Deus tinha sido morto, Abel. Aí nós falamos na semana passada, o primeiro episódio da série Andando com Deus, que apesar de tudo isso, Deus voltou-se para aquele casal. E Eva, depois de anos, muitos anos, Adão e Eva ficaram tão traumatizados com a situação que viveram, porque eles perderam o Éden, eles perderam a comunhão com Deus e perderam 2 filhos de uma só vez. Porque eles perderam Abel porque foi morto, mas perderam Caim também porque foi desterrado. Foi banido da terra. Então, dizem os estudiosos que depois daquele período que Adão e Eva viveram, eles ficaram tão traumatizados com a experiência que tiveram, que eles ficaram um tempo afastados do leito matrimonial. Por isso que Moisés, quando escreve aqui, eu expliquei isso na semana passada, por isso que Moisés, quando escreve no versículo 26, no versículo 25, no capítulo 4 de Gênesis, Moisés diz assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Por que Moisés escreveria e tornou Adão a conhecer a sua mulher? Porque exatamente Adão e Eva estavam muito tempo sem se tocarem. Sabe quando uma situação te paralisa, irmãos? É muito bom, eu quero te convidar a estudar a Bíblia com o cuidado que a Bíblia nos exige. Senão a gente passa por cima dos textos e não nos entende. Né? Por isso Moisés disse: tornou Adão a conhecer a sua mulher, porque um trauma havia paralisado a vida daquele casal. Eu quero começar dizendo que nenhuma paralisia vai marcar a história da sua vida. Nenhuma paralisia vai marcar a tua história. Você recebe isso, né? Porque uma paralisia havia alcançado aquela família, mas eles foram de novo visitados por Deus. Pode ser que a sua casa, que a sua família esteja sendo afetada por uma sentença, por uma paralisia em algum nível que esteja insistindo em marcar a história da tua casa. Mas assim como Deus foi com Adão e Eva, Ele será com a tua casa. Você recebe isso? Amém. Eu tenho orado tanto essas promessas para a nossa vida, desde que tenho estudado essa palavra aqui. Nossa, como eu tenho mergulhado na vida desse casal, dessa família. E tenho visto o que Deus fez depois de uma queda tão profunda, que Deus fez na vida dessa família. Então nasceu Sete. E Eva, então, no versículo 26, e a Sete mesmo também nasceu, versículo 25 ainda, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela quem? Eva. Disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Deus me deu outra semente em lugar do pastor. A minha família, ela estava aí, a gente percebe aí que Eva estava e nutria uma tímida fé, uma expectativa de que pudesse ainda na sua geração decaída, dos remanescentes, surgir alguém que pudesse ainda entrar no lugar de Abel e mudar a história da sua casa. E a gente vê que a expectativa de Eva, eu quero dizer algo para você que talvez vai dar um pouquinho de
assim, ó, porque é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, quando realizar. Vamos repetir? A Bíblia diz, porque é Ele quem opera em nós. Diga comigo. É Ele que Opera em nós, Tanto querer quanto realizar. Então, quando a gente começa a crer em alguma coisa, quando a gente começa a ter uma expectativa acerca de algo, comece a prestar atenção nisso e a orar sobre isso, para você ver se não é Deus mesmo que está te impulsionando para aquilo. Porque o próprio Deus que vem dentro de você e Ele impulsiona você e desperta você para que você entre na direção daquilo que Ele quer para a sua vida. Quando Eva disse, certamente o Senhor, no seu nome se chamará Sete. Sete significa adorador, no original hebraico antigo. Glória a Deus. Eva disse, porque o Senhor me deu uma semente em lugar de Abel. Esse entendimento, na verdade, não era só de Eva, era o próprio Deus que inspirou Eva, para que ela tivesse essa compreensão. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Era o próprio Deus que estava inspirando aquela mulher sem esperança. Deus é aquele que entra no coração sem esperança e dá a esperança. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já viveu uma situação assim de você ficar assim, eu não sei se é Deus que está falando comigo, eu não sei se é coisa da minha cabeça, eu não sei se é Deus que está me dando essa ideia, não sei se é coisa da minha mente. Aí você fica com medo de fazer porque você não sabe se é você ou se é Deus. Quem já viveu isso sem ser eu? Né? Normalmente, quando essa inspiração, e normalmente quando Deus dá, é algo assim, que você sozinho não teria coragem. Você de cara limpa não faria. Fala para o seu irmão, é algo assim, que você sozinho não faria. Fala para ele, você sozinho não faria. E alguém que te ouvir vai dizer assim, você está doido? Sim ou não? Sim. Você está doido? Tu vai fazer mesmo? Né? Você tem coragem mesmo de fazer? De ousar? Eu não sei, eu estou sentindo uma inclinação, estou sentindo uma vontade. Quando o seu coração sentir isso, se aplique a orar. Porque na maioria das vezes é o próprio Espírito de Deus que está comunicando ao nosso Espírito algo que Deus tem para nós. Uma porta que Deus quer desenhar, está desenhando e quer abrir. Um sinal que Deus está dando de algo que Ele quer executar na sua vida. E Eva entendeu isso e ela disse isso, com certeza inspirada por Deus. E nasceu Sete. Irmãos, há quem diga assim, ler genealogia é chato, né? De fulano nasceu fulano, que nasceu fulano, quer dizer para você que eu tenho me apaixonado por genealogia. Eu estou no capítulo 4, ainda não consegui sair, porque eu estou presa na genealogia. É lindo! É lindo você ver o que Deus vai fazendo. Eva falou, esse certamente me nasceu no lugar de Abel. Aí você vê aqui, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 4, capítulo 5, versículo 4. Tem uma narrativa que vai dizendo assim, acompanhe comigo aí se você puder na sua Bíblia. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Eu falei na semana passada, no primeiro episódio, que dos outros filhos de Adão e Eva, a Bíblia só fala, gerou filhos e filhas, não fala nada mais. Por quê? Porque eles fizeram parte da geração decaída. Porque quando a gente sai do propósito de Deus, você não ganha expressão. Fora do propósito de Deus, irmão, você não deixa legado, né, irmão? Fora do legado de Deus, a gente perde nome e sobrenome. Eles nasceram filhos e filhas, só isso. Não falou mais nada. Porque essa geração, que foram muitos, de Adão e Eva, eu falei semana passada, quantos filhos? 55 filhos. Dessa geração de Adão e Eva, a Bíblia não faz notoriedade. A Bíblia não dá notoriedade. Por quê? Porque eles fizeram parte da geração decaída. Não me ajuda a pregar? Dá um toque aqui, está perto de você, diga assim, cuidado. Cuidado. Para você não entrar no anonimato de Deus. Quando você sai do propósito, você entra no anonimato. Deus não te chamou para anonimato. Ele te chamou para fazer de você um nome louco.
Ele te chamou para construir uma história com você. Deus tem uma história a ser construída com a sua família. Eu quero declarar isso. Deus tem uma história de êxito. Deus tem uma história de vitória. Deus tem uma história poderosa. A Bíblia diz que nós daríamos, a nossa descendência seria poderosa na terra. Diga-se, eu terei uma descendência poderosa na terra. Eu quero te perguntar, quem terá uma descendência poderosa na terra? Aqueles que não saem do propósito. Porque quando você sai do propósito, entra aqui, gerou filhos e filhas. Acabou. Oh, Deus. Agora 7 entrou para a história, né? Porque ele entrou no propósito. Aí diz: e foram os dias de Adão, depois que gerou a 800 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que viveu 930 anos e morreu. E viveu 105 anos e gerou a Enos. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram-lhe todos os dias de 7, 912 anos e morreu. E viveu Enos 990 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhas e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 75 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhos. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared, ou Yared, 172 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os filhos de Jared, e foram todos os dias de Jared 972 anos e morreu. E viveu Enoque 75 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Porquanto Deus para si o tomou. Eu quero falar dessa descendência aqui. A Bíblia diz que o primeiro filho de Sete foi Enos. Quem foi o primeiro filho de Sete? Enos. Esse primeiro filho de Sete, o nome dele significa invocador de Deus. Glória a Deus. Queridos, preste atenção numa coisa. Quando Sete nasceu, ele sabia da história da sua família, sim ou não? Sabia, ouviu seus pais contarem. Sabia que ele tinha nascido de uma família de um irmão criminoso e de um irmão morto. Havia certamente uma herança maldita familiar buscando pousar sobre os demais descendentes, sim ou não? E pousaram sobre os outros descendentes, sim ou não? Mas eu quero te dizer uma coisa: Sete se levantou e resistiu contra toda a maldição familiar maldita que havia sobre a sua casa. E a Bíblia diz que Sete foi um homem que ergueu altares ao Senhor. O seu filho Enos teve o nome de adorador, invocador de Deus.
de Eva e de Adão foi aquele que voltou a religar os seus pais com Deus. Foi aquele que começou a extrair a maldição e trazer a bênção para a sua casa. Havia uma bênção instaurada, uma bênção estabelecida naquela primeira família, mas nasceu um chamado Sete, e esse homem começou a revogar, esse homem começou a retirar, esse homem começou a chamar a presença de Deus para a sua família, e trouxe essa presença para a sua descendência. O primeiro filho de Sete foi o primeiro invocador de Deus, foi o primeiro homem a erguer publicamente. Pensa uma coisa, a família de Adão e Eva nunca mais havia erguido um altar. Nunca mais. Desde Abel. A Bíblia não diz quantos anos se passaram, mas dá para imaginar que foi muito, né? Você deu uma olhada aqui nos números de anos. Me ajuda aí a pregar. Escolhe alguém. Eu tenho que pedir que você me ajude. Escolhe alguém. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga assim: meu irmão, não importa o tempo, não importa as condições, as circunstâncias, não importa as sentenças que hajam contra a tua casa, contra a tua descendência. Deus é mais, Deus é maior e quer te usar para revogar toda sentença maldita. Você recebe isso? Isso não é uma história, isso é bíblico. Deus procurou na história dessa família até encontrar alguém, e encontrou em Sete uma descendência piedosa. Quando a gente estuda os comentários da família de Adão, você encontra que a família de Sete, a descendência de Sete, é chamada pelos estudiosos, por todos eles, de descendência piedosa. Uma descendência piedosa. Escuta, dava para imaginar que a família de Adão e Eva voltasse a ter esse nome, esse título, depois de toda a tragédia que eles viveram? Não importa mais baixo que você tenha caído, meu irmão. Não importa por maior desafiador seja a tua história. Adão e Eva caíram feio. Eles estavam no ego, eles caíram feio. Eles tiveram 2 filhos, um filho se tornou assassino do seu irmão. Se fosse nos dias de hoje, eles virariam manchete no mundo inteiro, sim ou não? Sim. Virariam manchete. Essa história vem para me dizer que não importa quão mais fundo seja o poço. Vamos repetir? Diga, não importa. Não importa. Quanto mais fundo seja o poço. Digo, meu Deus é Deus. Meu Deus é Deus. Para mudar a minha história. Não importa que você tenha dado um passo, como Adão e Eva deu um passo errado. Deus é aquele Deus misericordioso que perdoa e corrige os passos. Mas eu errei, apóstolo, não tem problema, Deus perdoa. Eu falei, não tem problema, Deus perdoa. Eu fiz e não podia ter feito, não tem problema, Deus corrige. Não tem nada que Ele não possa fazer se você se colocar na brecha. Eu não quero ser como Abel, também como Caim. Eu não quero ser como os meus irmãos. Eu vou revogar a bênção de Deus sobre a minha casa. Eu vou mudar a história da minha descendência. A minha descendência estava fadada à desgraça. Nós morreríamos todos, fadados à vergonha, ao vexame, à desgraça, por tudo que aconteceu na nossa casa. Mas eu vou me levantar. Foi a atitude de Sete. Foi o que Deus encontrou no coração desse homem. E consequentemente, de toda a sua descendência. É lindo estudar a descendência de Sete. Enos, seu primeiro filho, o primeiro homem a invocar a Deus, erguer um altar público ao Senhor. Malael, a Bíblia o tem como um adorador. Malael era aquele que entrava no arraial. Eu não sei se você já tinha ouvido isso acerca da família de Adão e Eva. Eu quero te dizer que normalmente o que fica cerca de nós são as más famas,
que edifica, aquilo que é louvável. Glória a Deus. Aleluia. Nunca a gente ouviu falar dessa área, dessa vertente da história dessa família. O que ficou para nós só apenas tinha o quê? Adão e Eva. Quando chegar no céu, eu quero encontrar com eles. Quais foram as mulheres que além de mim já disseram assim, chegaram no céu, eu vou querer bater um papinho com Eva. Eu já falei isso, brincando. Quem já falou? Né? Acho que todos nós, né? Já falamos, né? Então, quando a gente chegar lá, a gente vai bater um papinho com a dona Eva. E ela vai falar assim, então, entra aí, pra você começar. Vou te falar do quão profundo eu caí. Mas vou te falar também da coragem que eu tive de ouvir a voz do meu Deus depois da queda e crer numa restauração para minha casa. Aleluia. Vou te falar que eu pude, lá no fundo do poço, abrir a minha boca e dizer, certamente o Senhor me dará uma herança, uma semente no lugar de Abel. Vou te falar que eu fui capaz, eu tive capacidade para cair, mas eu também tive capacidade para crer. No fundo do poço. O que você está precisando crer hoje? Qual o nível de fé que a gente está precisando pedir ao Senhor? Deus me ensina. Essa família foi tão longe e mudou tanto a história. Quando a gente segue estudando a história dessa família, a gente chega até Jered, ou Mered, que é o pai de Enoque. E a gente hoje vai parar aqui em Enoque, né? Eu disse semana passada que andando com Deus a gente tem restauração. Hoje, andando com Deus, a gente tem poder. Aleluia. Andando com Deus, a gente tem poder. Eu vou repetir. Andando com Deus, a gente tem poder. Olha para o seu irmão, se puder, toca nele e diga, meu irmão, você é um dinamite na mão de Deus. Deus quer te usar para fazer barulho. Deus quer te usar para impactar gerações. Deus quer te usar para impactar pessoas. Irmão, você não é um estalinho, você é um dinamite, irmão. Por que você está fazendo barulho de estalinho? Você não é um estalinho. Oh Deus, aleluia. Quando a gente passa por Ired ou Jered, pai de Enoque, pai direto de Enoque, você não encontra nada de muito expressivo na história dele. Como você encontra na história de Maalael, que foi um dos tios, né, dos bisavós. Quando você encontra na história de Enos, que foi o tatar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 
fica, caramba, o homem foi o primeiro a invocar o Senhor, o primeiro depois de todo mundo, a erguer um altar, e você vibra, aí você vem para Malalel, e você vê esse cara, o homem foi um adorador, aquele homem andava no arraial, assim, família envergonhada, ele andava adorando, estabeleceu altares de adoração ao Senhor, igual faremos dia 16 de julho, amém? Amém. Estabeleceu altares de adoração ao Senhor, cara, que tremendo. Aí você segue estudando outros e você vai vendo, Roninho, que quando você chega no pai de Enoque, que foi Jered, não tem nada demais. Nem de ruim e nem de bom. Foi um dos filhos. A Bíblia só diz que ele foi filho de fulano e gerou a Enoque. Não tem nada de expressivo em comentarista nenhum. Você encontra nenhuma expressão. Isso me assustou. Porque eu vim estudando todos eles e cada um deles me deixava mais empolgado. Eu pensei, cara, isso vai chegar em Enoque. Você sabe quem foi Enoque? Sim. Enoque foi o homem que andou com Deus e foi tão íntimo de Deus que teve poder para sair da terra sem ser enterrado. Para sair da terra sem entrar em caixão. Sem conhecer a morte, nem enfermidade. Sabe o que é isso, irmão? Fala pro teu irmão, fala assim, irmão, é poder. É poder. 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 O homem foi tão íntimo de Deus. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus.
Você viu um texto quando fala de Enoque? Enoque andou com Deus durante X anos. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A vida desse homem foi a vida dele e Deus. Tão íntimo que houve um momento em que assistiram Enoque indo. Meu Deus. E subindo. Deus o tirou daqui, visivelmente, não numa carruagem de fogo como Elias, mas o tirou daqui. Foi visível isso porque há relato de pessoas que viram ele sendo transportado daqui para o céu. Talvez fique difícil você entender isso. E alguns de vocês estão me olhando assim, é natural isso, me olhando assim. Isso parece história de Elon Musk. Elon Musk está querendo fazer o pessoal transportar, teletransportar, né? Tá começando já com as invenções, né? Tá? E vai evoluir, biblicamente falando, a gente sabe que vai evoluir, né? Mas ele não fez pela ciência, ele não foi pela ciência. O poder. Poder de Deus. Esse homem não viu enfermidade, não visitou a morte não foi visitado. Ele foi tão íntimo de Deus que quando chegou no momento dele ir, Deus simplesmente falou: entra, Enoque. Você já vive tanto comigo, só entra. Você já está tanto comigo, só entra em casa. Não precisa fazer nenhuma pausa na sua história. A sua história e minha já é uma só. Isso se chama poder. Quando eu vim estudando a história deles e cheguei já próximo ao pai de Enoque, aí eu fiquei esperando assim, irmãos. Fiquei assim, sabe? Com os livros, esperando assim, cara, imagina, se o tio de Enoque, o tatarararará, foi o homem que ergueu altares. O outro, tatarará, foi o invocador de Deus. Cara, você imagina o pai do homem que foi transladado. Esse homem devia ser power. Esse homem devia ser... O que vão dizer dele? Com a história dele, cara. E para surpresa minha, não tinha nada. Nem de ruim, nem de bom. Viveu Jared, X anos, gerou filhos e filhas. Gerou Enoque. Depois morreu. Aí eu parei. Falei, cara, mas ele vem de uma geração fogo puro. E de repente ele vem, não tem nenhuma história. Eu estava esperando um fogo mais puro ainda. Para chegar então no filho dele. E o Espírito de Deus me disse: Enoque não precisava de nenhuma referência para andar comigo do jeito que ele andou. Enoque me conhecia. Às vezes nós andamos com Deus por causa de alguém. Eu quero seguir a Deus igual o fulano segue. Eu quero seguir a Deus assim porque está na moda. Eu quero seguir a Deus assim porque está todo mundo fazendo. Eu quero seguir a Deus assim. Ops. É a sua experiência com Deus. É a sua vivência com Deus. Enoque teve seus antepassados lá atrás que o inspiraram. Mas quando chegou na vida de seu pai, ele não teve grande inspiração. Mas ele tinha uma identidade. Glória a Deus. Ele tinha uma identidade pessoal. Isso me ensina algo que eu quero passar para você essa noite. Quem foi teu pai na sua vida? Alguém que te inspirou tremendamente a Deus. Quem foi sua mãe na sua vida? Alguém que te inspirou, alguém que te inspira tremendamente a Deus. Qual foi sua história passada? Uma história que te inspirou tremendamente a Deus? Ou uma história que não te dava motivo nenhum? E eu aprendo com essa história que, independente de uma situação ou de outra, eu posso e devo ter a minha caminhada pessoal com Deus.
Isso não depende da história. É claro que a história dos nossos pais muito nos enriquece, muito agrega sobre nós. Eu quero contrapor mais uma vez o que foi dito no dia da inauguração aqui. Desde aquele dia a gente ficou muito preocupado com o que foi dito. Não, querido. Nós deixamos legados para os nossos filhos, sim. A Bíblia diz que nós não geramos filhos para a calamidade. A Bíblia diz que nossa descendência é uma descendência poderosa na terra. Sim, a vivência dos nossos pais nos abençoam, sim. E, assim, né, um lapso cometido pelo nosso querido pastor, convidado, acontece. Mas não é porque o seu pai viveu, você não tem que viver. Não. A história dos nossos pais, elas têm a ver com a nossa história, sim. Elas respiram na nossa vida, sim. Influenciam a nossa vida, sim. Isso é bíblico. Mas, sobretudo, independente de qualquer coisa, você tem uma escolha. E Enoque escolheu andar com Deus. Aleluia. Enoque fez uma escolha. Ele escolheu o quê? Andar com Deus. Aleluia. E ele andou com Deus. Andou tanto com Deus que o que aconteceu com Enoque, a ciência não explica. O que aconteceu com Enoque, ninguém explica. Enoque andou sobre a terra e depois Enoque, aos olhos de todos, deixou a terra e foi recebido por Deus. Sabe o que você tem assim? Não dá para a gente imaginar isso, né? Fica muito além da nossa capacidade de imaginar. Enoque estava na sua rotina, irmãos. Enoque não foi um dia especial. A Bíblia não diz que esse dia tenha sido um dia de 8 horas de adoração, porque a vida de Enoque era uma adoração. Não foi um dia de uma inauguração, não foi um dia de um ato, não foi um dia. Foi um dia a mais na vida de Enoque. Que dia foi? Foi uma segunda-feira. Comum. Uma terça ou uma quarta-feira. Comum. Mas foi um dia a mais, iguais os dias que Enoque teve com Deus. Sabe, queridos? Eu estou muito feliz com o que Deus tem feito aqui entre nós. Porque a oração do meu coração é uma. Eu sei que Jesus está voltando. Eu vou repetir. Jesus nunca esteve tão perto de mim. E nos preocupa muito o sono da igreja, o cochilo da igreja. A igreja precisa voltar a ter fome, voltar a ter sede, voltar às práticas simples do começo de tudo. A igreja nasceu simples. Agora, me dá do seu lado, a igreja nasceu muito simples. A igreja nasceu muito simples. Era uma igreja de casa em casa. Eles pregavam a palavra, tinham tudo em comum, repartiam tudo, repartiam pão. E Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas por meio deles. Glória a Deus. Nós inventamos tanta coisa hoje. Tanta coisa que não tem nada a ver com essa igreja simples de começo. Com essa igreja genuína. Sabe qual é a minha oração, irmãos? Deus traga sedentos. Só pessoas que querem se jogar aqui no chão, sentar e te adorar por 2 horas. Que estejam sedentos do Senhor. Não pelas tuas mãos, mas pelo teu coração, Deus. Não por uma vida devocional, apenas ali, cronológica, não, mas uma vida real contigo. Irmãos, Deus tem algo tremendo para fazer através de você. Não disputa isso. Há situações que não vão mudar enquanto você não se levantar. Deus está esperando que você se levante. Deus está esperando um posicionamento seu para que essa história se mude, para essa história mudar. Enoque escolheu andar com Deus. E isso gerou para Enoque poder.
Como isso acontece, apóstolo? Sede. Eu quero conclamar essa igreja. Quando você entrar aqui por essas portas, para cultuar, se você quiser entrar e nem sentar na cadeira, sentar no canto do chão, virar o seu rosto para a parede, começar a buscar o Senhor. Não precisa esperar o som ligar, não precisa esperar, não, amado, não. A gente tem que sair desse tempo, desse gesso que colocaram. Não, é você e o seu Deus, é a sua intimidade. Deus vai falar com você nessa madrugada, você crê? Deus vai te revelar algo poderoso essa madrugada, você crê? Deus vai te acordar essa madrugada, te dando um sonho revelador. Deus vai colocar na tua mão poder para curar a enfermidade. Deus quer fazer obra tremenda através da sua vida. Deus precisa poder contar com os Enoques dessa geração. Aleluia. Nós estamos passivos, esperando que alguma coisa aconteça. Não é alguma coisa, é você que vai provocar alguma coisa. É você que vai ser o provocador do milagre. A gente está acompanhando uma família, para a gente encerrar essa palavra aqui, que alguém estava precisando viver um milagre. Alguém está precisando viver um milagre.